A paz do Senhor Jesus, irmãos, boa tarde. Quero deixar a meditação no Salmo 50, que diz assim: O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo. E haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizerem comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Meus irmãos, aqui vai falar, né, da grandeza do Senhor, né? Esse Deus que criou o mundo, que criou os céus, que criou a terra, né, que fez o nascimento do sol, tudo com perfeição, com formosura. Esse Deus, assim, esse Deus que fez todas essas coisas, irmãos, ele também vai vir um dia com ira, né? A palavra está falando que um dia ele vai vir como fogo, consumindo tudo, né? Ele vai vir julgar o povo da terra. Ele vai vir, né, irmãos, fazer a separação daquilo que a palavra está falando desde Gênesis ao Apocalipse. Esse Deus que ele faz separação entre o justo e o ímpio, né? Justo, aqueles que são justificados hoje, né, pelo sangue de Cristo, né? Porque justo ninguém nós somos, mas pelo sangue de Cristo nós somos justificados. E o ímpio, irmãos, aquele que aborrece ao Senhor, aquele que não anda na lei do Senhor, né, que ignora os mandamentos de Deus, aqueles que têm ignorado a palavra do Senhor. Então, hoje, Deus ele está chamando, né, todos a fazer um concerto com Ele, um concerto com sacrifício, né, que Ele anunciará a sua justiça, né. E aqui, irmãos, Ele está falando para a gente ouvir, porque Ele tem falado, ó, ouve, povo meu, e eu falarei, né. E no verso 15 ele diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, né? Aqui, irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor no momento da aflição, da angústia, irmãos, ele vem nos livrar. Mas o 16 ele fala assim: mas o ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho da tua irmã. Então, irmão, coisas que Deus aborrece, irmãos, né? Muitas das vezes, irmãos, nós falamos que não somos ímpios, mas andamos como ímpio. Aqui está falando, irmão, que Deus ele aborrece aquele, irmãos, aquele que fala mal do seu irmão, aquele, irmãos, que consiste no adultério, que muitas das vezes acha certo, aquele, irmãos, que está andando de mão dada com essas coisas, às vezes vê o ladrão, vê as coisas erradas, irmãos, e ali fica calado, irmãos, fica consistindo com as coisas erradas. Deus ele aborrece essas coisas, irmãos, e Deus coloca esse tipo de pessoa, irmãos, como ímpio, irmão, aquele que aborrece o Senhor, né? E aí no 21 ele fala assim: essas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era como tu? Muitas das vezes, irmãos, Deus tem se calado em meio às nossas angústias, às nossas tristezas, por causa desse tipo de coisa. Porque o engano está na nossa boca, as coisas erradas estão na nossa boca, né? Andar de mão dada com o mundo, irmãos, muitas das vezes Deus ele vai se calar. Por quê? Porque ele não é como o mundo. Ele não é como nós, irmãos. O Senhor é santo. Então, o que ele está falando nessa tarde? Ele quer um conserto, né? Ele quer um conserto com o povo dele, que a gente não venha andar na impiedade, que nós não viemos, irmãos, andar de mão dadas com o mundo, porque no 22 ele vai falar: ó, ouve, pois isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não façam em pedaços, sem haver quem vos livre. Então, irmãos, que nós não viemos se esquecer e nem andar como estivesse esquecendo de Deus. Porque, irmãos, esse Deus está falando que ele nos faz em pedaço. E quem é que vai nos livrar da mão do Todo-Poderoso? Mas no 23 ele fala: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus, né, irmãos? Então, que nós viemos sacrificar o Senhor, que na nossa boca, irmãos, venha haver, ter sim, irmãos, de vez da impiedade, mas o verdadeiro louvor, de vez da fofoca, o verdadeiro louvor, que nós viemos glorificar esse Deus maravilhoso, irmãos, que criou e fez todas as coisas, que um dia, irmãos, ele vai vir com grande ira, que a gente venha aproveitar a misericórdia do Senhor, que tem se estendido a todos, irmãos, a toda a salvação é universal, é para todos aqueles que querem, todos aqueles que aceitarem o nosso Deus, o nosso Senhor como Senhor e Salvador, não só como Salvador, irmãos, mas como Senhor também, irmãos. E aí, irmãos, ele vai mostrar a salvação dele para todos nós, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. É isso que Deus está falando, porque um dia ele vai vir julgar os povos, irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que não houve nem haverá dias como o dia qual o Senhor ele vai se irar contra a terra, irmãos, se irar contra o pecado, ele vai julgar as nações, irmãos. Então que nós não viemos estar nesse meio, irmãos, que nós viemos ouvir a voz do Senhor, que ele tem falado conosco. Eu deixo esse salmo como meditação para os irmãos nessa tarde, no nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.